capítulo 2. E nesse capítulo nós vamos falar aqui sobre a ordem das tribos ao acampar. Olha só o nome, a ordem. Veja, Deus é um Deus de ordem, é um Deus de organização. E aqui nesse capítulo fica muito claro isso. E desde lá da criação, o Senhor foi um Deus de ordem, fazendo tudo dia a dia, e tudo era encabeçado pelo Senhor. Agora, o que traz a desordem é o pecado, é a desobediência. Ele leva o homem a viver longe dos objetivos do que Deus nos criou para ser a sua imagem e semelhança, para governar e para sujeitar. Então, o pecado, ele muda a ordem das coisas. Veja, o Senhor tirou lá o povo do Egito, tirou o povo do pecado e agora está levando o povo para o quê? Serem teocêntricos, serem governados por Deus. E essa organização aqui em Números, a gente vê que foi levantado um censo, agora ele está orientando como se organizar e tudo isso tem o foco que? Numa guerra. Então, a organização, ela tem sempre um princípio de ordem. E vamos ver a ordem que é estabelecida aqui no capítulo 2. No versículo 3 diz assim: Estes são os que acamparão ao oriente, a leste. Os exércitos de Judá acamparão junto ao seu estandarte. O líder de Judá será Nasson, filho da Minadab. E aqui ele vai falando quantos são esses números de homens, e junto com o exército de Judá, que vai ser o líder, vai ter a tribo de Isacar e a tribo de Zebulon. E assim vai seguir. E só recordando aqui que essas tribos, lembra, vêm lá dos filhos de Jacó. E nós temos aqui os filhos de Jacó, sendo que José foi porção dobrada, então foram os seus dois filhos, Efraim e Manassés. E Judá aqui, ele está a leste, aonde que é o nascente do sol e aonde vai estar ele sendo o primeiro depois a caminhar. Então, cada região, leste, sul, norte, oeste, vai ter um líder, e o líder aqui do leste é Judá. Depois, em seguida, vai estar dando a numeração de cada homem e vai falando ao sul, quem tinha ao sul? Ruben e Simeão e Gade. Depois ele vai dizer aqui em qual versículo? A oeste, no versículo 18, tinha quem? Efraim, Manassés e Benjamim. E depois ele vai falar sobre norte, que tinha Dan, Asser e Naphtali. Interessante observar que a organização deles como que era? Era 4 lados, né? Leste, sul, oeste, norte. No meio ficava o tabernáculo e em volta assim do tabernáculo nós tínhamos o que? A tribo de Levi. E interessante observar que o tabernáculo ficava no meio e todas as tendas eram armadas com a sua abertura voltada para o tabernáculo. Então todos eles, ao saírem ali do tabernáculo, para onde eles olhavam? Ao saírem da sua tenda, para onde eles olhavam? Para o tabernáculo, que é o propósito eterno. E que todo dia nós possamos, ao levantar, olhar para o que é eterno, né? Então, veja, eles viviam lá no Egito, numa realidade antropocêntrica, voltada para o homem, ou melhor, era mundocêntrica, né? E eles foram trazidos por Deus aqui para ter uma outra realidade, sendo Deus o centro deles. Eu quero fazer um parênteses aqui. Eu já trabalhei na Santa Casa, e a Santa Casa é uma construção bem antiga, e vocês já devem ter visto construções antigas, quem teve a oportunidade de ir para alguns países ali da Europa, e ver aquelas construções que o quê? As janelas, as sacadas, as portas enormes, eram tudo aberta para um pátio interno, para algo interior. Então, o homem antigamente, ele tinha mais essa parte de se voltar para dentro, para fazer reflexões, para se autoavaliar, e cada dia se perdeu mais isso.
Não que o autoavaliar, voltar-se para dentro, você vai também não contar. O que eu quero dizer? Deixa eu voltar um pouquinho. O voltar-se para dentro é um facilitador para você perceber quem você é e voltar-se para Deus. Hoje, as construções de hoje, elas são tudo voltadas para fora, as sacadas, tudo voltada para fora, dando grande distração e essa correria do homem. Isso facilita mais ainda das pessoas não olharem para dentro, não se autoconhecerem, não se autoperceber e assim vão deixando de tocar na essência que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Pois nós estamos aqui na Terra, mas o nosso olhar, o nosso propósito, a nossa meta é viver naquilo que é eternal, é viver e olhar para aquilo que nos traz esperança. Então, nós vimos até agora como eles deveriam acampar na organização que o Senhor mostrou para eles. E no versículo 17 diz assim: assim que a tenda do encontro partir, o acampamento dos levitas estará no meio dos outros acampamentos. E olha agora, a ordem de marcha será a mesma do acampamento, cada um sobre a sua bandeira. Então, eles também marchariam. Você vê que não fala andar aqui eu estou na tradução da Bíblia King James atualizada. Eles falam marchariam. Então, também ao andar, ao marchar, ao se locomover, eles estariam usando as mesmas posições. Voltando a lembrar, quem seria o primeiro a se posicionar nessa marcha? Seria a tribo de Judá, como eu falei dos filhos de Jacó. Rúben e Simeão, Rubens foi o primeiro filho de Jacó e Simeão o segundo. Rubens perdeu a primogenitura e Simeão também, pois não andaram segundo o caminho correto. E quem ficou ali com a primogenitura foi Judá. Então Judá era essa tribo que estava ali a leste, aonde é o sol nascente e aonde era a abertura do tabernáculo. E quem é Judá? Jesus veio da tribo de Judá. Então Judá aponta para Cristo e hoje o nosso Cristo é o leão da tribo de Judá. Vale a pena ressaltar que todos eles habitavam em tendas e eles tinham que desarmar as suas tendas e percorrer e marchar. Isso nos mostra que não devemos ter raízes aqui. Tudo aqui tem data de validade. Tudo é passageiro, nós somos simplesmente mordomos, peregrinos e embaixadores nessa terra. Não devemos firmar raízes aqui. Quando a gente pensa em firmar raízes aqui, sabe o que acontece? Sofrimento e dor. Mas você também pode falar, estar no deserto, marchando, sendo um exército, também parece árido e difícil, mas lembre de uma coisa. Lembre-se, Deus está com eles e a vitória vinha de Deus, assim como Deus está conosco e a vitória vem de Deus. Também lembra lá em Levítico 26, tem uma grande parte só dizendo sobre bênção, bênção e bênção. Só que tem uma condicional às bênçãos do Senhor aqui em Levítico 26, se obedeceres. Então era uma consequência da obediência. E também pensa, o Senhor nos criou quando? No sexto dia. E depois do sexto dia, o que veio? Veio o sétimo dia, que é descanso. Descanso é a mesma palavra que significa desfrute. Então hoje o Senhor está nos chamando para descansar nele. Só o que acontece? O homem lá no Jardim do Éden, ao preferir não comer de Deus, que era a árvore da vida, ele preferiu ter a independência, não obedecer, ele preferiu o pecado. O que aconteceu? O homem perdeu esse desfrute, esse descanso, e ele preferiu a enxada, ele preferiu o trabalho. E aqui, agora, a gente vê aqui ao povo de Israel, o Senhor resgatando o homem dessa servidão, dessa enxada, e dizendo assim: vocês agora vão viver sobre a minha lei, e se cumprires, a bênção será certa. E hoje, Cristo é o nosso descanso. Mas muitas vezes vivendo a maior parte do tempo ansiosos. Por que ansiosos? Porque a gente não crê e não tem fé que Cristo é nosso descanso.
Hoje a gente vê a ansiedade tomou conta, né? Enorme. E eu, assim, já fui uma pessoa 220% ansiosa. E não vou dizer que eu estou livre disso ainda não. Está sendo um processo de cura na minha vida. E por quê? E como esse processo de cura ocorre? Cada vez eu olhando mais para Cristo, desfrutando mais de Cristo e descansando nele, sabendo que nele está o governo de todas as coisas. Pois Deus hoje, Ele quer governar, Ele quer ser o centro do nosso coração e assim nós poderemos descansar, mesmo estando como exército, marchando no deserto, nós vamos estar descansando. Voltando a falar da organização e da ordem, Deus que determinou, falando a Moisés, aonde cada tribo iria acampar, colocar o seu estandarte, o Senhor que determinou a posição de cada um deles. Imagine se o Senhor desse liberdade para como seria essa distribuição. Seria muita falação, né? Teria muitas opiniões. E veja só, o Senhor também nos criou no sexto dia. Óbvio, o Senhor nos criou com tudo preparado para a gente desfrutar, mas também tem um outro princípio aqui. O Senhor não estava interessado na nossa opinião. O Senhor criou a gente no sexto dia para a gente não dar opinião nada. Imagine se Ele tivesse criado a gente lá no início. A gente ia falar, ai Senhor, é muita água em cima, é muita água embaixo, tem que ser 70% de água. A gente seria cheio de opiniões. Mas veja só, Jeremias 29:11 nos alerta o seguinte, Deus falando, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E sabe que pensamentos são esses? Pensamentos de paz, para dar o fim que esperais. Então veja, o Senhor sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E Ele está louco para dispensar muitas bênçãos a nós, mas nós muitas vezes retemos essa bênção de chegar a nós, porque nós não entramos no descanso, que é olhar para Cristo. Outra coisa que nesse capítulo eu vou destacar é que além deles marcharem organizados, eles tinham também o quê? Um estandarte, uma bandeira. Hoje Deus é a nossa bandeira. E eles então eram o quê? A cada bandeira, a cada estandarte, eles eram organizados por família, pelos patriarcas. Então havia uma união. Fazendo um paralelo dessa união, veja só, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são união, é uma unidade. O espírito, a alma e o corpo constituem a nossa pessoa. A família também é constituída de pai, mãe e filhos. Então, todas essas coisas têm que estar unidas em amor. Veja só, se nosso interior não estiver bem alinhado, nosso espírito, a nossa alma e nosso corpo, nós não vamos nem conseguir desfrutar e também ter uma união entre pai, mãe e filho, porque se uma pessoa não está bem com ela mesma, como ela pode estar bem junto da união de outras? E assim, como nós poderemos desfrutar mais de Deus? Então, vale a pena a gente estar refletindo um pouco sobre isso. Por isso que lá no início eu comentei de olhar para dentro e verificar como está nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Eu quero fazer uma outra ressalva aqui. Veja só, o espírito é para governar a alma é para governar o corpo é para sujeitar e governar a terra, sujeitando e governando a terra, colocará o pecado debaixo dos nossos pés, colocar o inimigo debaixo dos nossos pés. Mas o que acontece? A gente espiritualiza demais as coisas. O espírito sim é para governar a alma e a alma é para governar o corpo, só que a gente ignora a alma. A gente não conhece a alma e não conhecendo a alma, como que a alma vai governar o corpo? A gente quer que o espírito governe o corpo, mas existe uma ordem para o espírito governar o corpo, passa pela alma. E o quanto você realmente se autoconhece, o quanto realmente você sabe o que está na sua alma. Então, quando a gente não sabe muito bem sobre nossa alma, não conhece muito bem a nossa alma, o nosso corpo ele fica vulnerável. Cada dia mais eu tenho procurado permitir que o Espírito governe a minha alma e eu tenho procurado conhecer quem é a Kátia, quem é a alma da Kátia. Porque veja só,
Nós temos, assim como eu falei, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Espírito, alma e corpo, pai, mãe e filho. Nós também temos 3 famílias. Nós temos a família da qual viemos, nós temos a família na qual estamos e a família na qual geramos. Se eu não me reconciliar primeiro com a família da qual eu vim, saber lidar com isso, como que eu vou governar a família que eu estou hoje? E como que eu vou treinar a família da posteridade? Então, muitas vezes a gente tem que voltar para reconsiderar a família de qual nós viemos e fazer a paz, porque o amor de Deus, ele passa por um funil que se chama família. Se nós estivermos harmoniosos com família, Deus pode fluir plenamente em nosso interior. Acabei fugindo um pouquinho disso, fugindo um pouquinho do texto, mas o que eu quero dizer aqui, que a paz que reina, para que nós possamos lutar e guerrear no descanso, passa por esses filtros. Estamos num deserto, mas nós temos o Emanuel que habita em nós. E o Senhor, Ele quer o que? Ele é a paz em nós. Então, nós saudáveis teremos famílias saudáveis e teremos igrejas saudáveis. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu penso na palavra guerra, ser guerreira, exército, eu vou confessar uma coisa para vocês. Essas palavras, elas me deixam um pouco cansada, sabe? Porque já foram tantas lutas na vida, já foram tantos desafios, que muitas vezes quando eu penso exército, guerrear, ser guerreira, me deixa cansada. Mas hoje eu entendo que as batalhas que eu guerreei na minha vida, eu não estava no desfrute, eu não estava no descanso, e o Senhor, eu não estava confiando totalmente nas mãos do Senhor. Contudo, eu tenho aprendido hoje que Jesus Cristo é o meu descanso, Ele é o general, Ele que é a batalha pertence a Ele é a minha bandeira. Hoje o meu desafio, sabe qual é? É aprender a descansar e a desfrutar. Isso hoje é a minha batalha. Quando eu estou em paz com Deus e a paz reina dentro de mim, eu tenho paz com os homens, é uma consequência. Quando coloco Deus em primeiro lugar, todo o meu ser vai estar descansando e olhando para Ele. Veja, a guerra no contexto do mundo, no contexto do mundo mesmo, né? Dessa era, significa suor, morte, competição, quem ganha, quem perde. Agora, no contexto de Deus, é desfrute e descanso nele. Quando descansamos nele, vivemos por fé e não pelo que vemos. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.